Hoje, a gente vai mergulhar numa história fascinante. Uma história sobre um ladrão e um mestre. É um daqueles contos que meio que viram do avesso que a gente pensa sobre certo e errado, sabe? E mostra como dá pra encontrar inspiração nos lugares mais inesperados. Vamos pensar nisso como um quebra-cabeça. De um lado, a gente tem um crime, e não é um crime qualquer, é um crime terrível. Do outro, a busca por uma lição que parece impossível de se tirar dali. Como é que essas duas coisas se conectam? Bom, é isso que a gente vai descobrir. Para começar, vamos conhecer o nosso primeiro personagem, um mestre que viu o mundo como um grande livro aberto. Para ele, cada coisinha, cada folha caindo de uma árvore ou cada onda quebrando na praia, tudo tinha uma lição ali, escondida só esperando para ser descoberta. E esse era o dom dele, sabe? As ondas agitadas do mar não eram só água em movimento, mas um reflexo das nossas paixões. Um simples ninho de passarinho virava uma aula sobre a importância da família. Ele tinha essa capacidade incrível de achar a melhor parte, a joia de sabedoria em absolutamente tudo. E essa habilidade estava prestes a ser levada ao limite. Pois é aqui que a história dá uma virada e fica bem mais sombria. Agora entra em cena o nosso segundo personagem, um ladrão. Mas olha, não era um ladrão qualquer. O crime que ele planejou foi tão detalhado, tão cruel, que parecia simplesmente impossível tirar qualquer coisa boa daquilo. Vamos pensar nesse número: 180. São 180 dias. 6 meses. Meio ano. Isso não foi um ato de impulso, um roubo no calor do momento, não. Foi um projeto de longo prazo que exigiu um nível de planejamento e dedicação que, vamos ser sinceros, a maioria de nós teria dificuldade de aplicar em qualquer coisa na vida. E olha só os detalhes do plano. Para conseguir o que queria, ele se passou por escravo, aguentou fome, sede, até espancamentos. E toda noite, por 6 longos meses, ele cavava, em silêncio, através de uma parede de rocha. É uma história de perseverança, de disciplina, de sacrifício, quase uma história de herói. Mas tudo isso para roubar joias. Agora vamos tentar imaginar a cena. O mestre termina de contar essa história e fica olhando para os seus discípulos. E eles estão chocados, confusos. Afinal, esse era o homem que via beleza até numa florzinha do campo. Que lição poderia existir num ato de pura maldade? Eles simplesmente não conseguiam ver. Até que finalmente um deles pergunta. E a pergunta deles é bem direta, bem simples. Mestre, e a melhor parte dessa história? Que lição a gente pode tirar de uma coisa tão terrível? O silêncio que se instala ali é pesado. O desafio foi lançado. E aí que o mestre responde. Mas ele não fala do roubo, da punição, da ganância. Não. Ele pega a história, vira ela de cabeça para baixo e mostra para todo mundo um ângulo que ninguém, absolutamente ninguém, tinha pensado. Ele diz o seguinte: se a prática do mal exige tanta inteligência, calculemos a nossa necessidade para o verdadeiro bem. É genial. Ele não está perdoando o ladrão, de jeito nenhum. Ele está usando a dedicação do ladrão como um espelho, forçando os seguidores dele a se perguntarem: e a gente? Cadê a nossa dedicação? E aqui está a grande sacada para entender a lição. O mestre está pedindo para a gente fazer uma coisa radical: separar a ação das qualidades por trás da ação. Pensa assim como se fosse um carro. O ladrão usou um motor super potente para bater num muro. O mestre não está elogiando a batida, claro que não. Ele está apontando para a potência do motor. Repara só, a ação foi um roubo, engano. Mas por trás desse ato terrível, o que tinha ali? Tinha inteligência, perseverança, uma dedicação absurda e um planejamento impecável. O mestre não estava admirando o crime. Ele estava mostrando para a gente o incrível potencial humano que foi simplesmente desperdiçado num objetivo destrutivo. E essa, no fundo, é a grande lição. A história deixa de ser sobre um ladrão e passa a ser sobre nós. A pergunta que o mestre deixa no ar é: se tanta energia, tanta força pode ser usada para o mal, para destruir, imagina o que aconteceria se a gente usasse essa mesma energia para construir. E isso leva a gente para uma reflexão final, né? Quando a gente olha para os erros, os nossos e os dos outros, será que a gente consegue enxergar além da falha? Será que conseguimos ver a força, a inteligência, a dedicação que foram só apontadas na direção errada? A história nos deixa com essa pergunta: que potencial a gente deixa de ver quando foca só na falha?